Meus irmãos em Jesus, que Deus nos abençoe, encarnados e desencarnados. Vamos comentar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Antes de amar o próximo, nós devemos nos amar. Porque se nós não nos amamos, como nós vamos amar o próximo? Amar o próximo não significa impor sobre ele as nossas vontades. Amar o próximo não é sufocar com o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Amar o próximo é desejar todo o bem do mundo a esse ser, inclusive aqueles que se julgam ser os nossos inimigos. É isso que Jesus espera de nós. É isso que devemos fazer para alcançar o reino dos céus. Porque se nós não nos amamos, como nós vamos estender esse amor até o próximo? Nós temos que valorizar a nossa vida. Nós temos que aceitar a nossa condição de ser. É isso que é nos amar e ir à luta para vencer as intempéries do dia a dia, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, aonde o mal impera entre os seres encarnados, entre os seres desencarnados. Nesse mesmo capítulo, vem nos falar do maior mandamento. Então, os fariseus viu que ele fez calar a boca dos saduceus e reuniu um deles, que era doutor da lei, veio fazer esta pergunta para tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse: amar a Deus de todo o teu espírito, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Muitas das vezes, nós fazemos ao próximo aquilo que não gostaríamos que fosse feito. Então nós estamos faltando a lei de amor, a qual Jesus veio nos ensinar. Para os espíritas que têm o hábito de orar, muitas das vezes ora no automático, não presta atenção no significado das palavras, aonde diz: Pai, perdoa os meus débitos, conforme eu perdoo aqueles que me devem. Mas a todo momento nós esquivamos em perdoar. Como nós vamos amar o próximo sem perdoar? Então, o reino dos céus é semelhante a um rei que quis tomar conta daqueles que o devia. Então saiu um daqueles que devia 10.000 talentos e foi ali duro com ele e disse: se não me pagares hoje o que me deve, vou tomar tudo que lhe tem, inclusive a sua família. Então esse ser que devia o rei implorou clemência: Senhor, tenha um pouco de compaixão, me dá mais um tempo que eu vou quitar tudo que lhe deve. E o rei teve compaixão daquele que devia. Só que aquele que devia o rei saiu no encalço daquele que devia também, e encontrou esse ser e pegou o colarinho da camisa e disse: se não me pagar o que me deves hoje, eu vou te mandar te prender. Ele disse: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu vou trabalhar e vou quitar tudo. Só que ele não teve piedade daquele que devia, como o rei teve.
E esse ser que devia o rei, que saiu ao encalço daquele que o devia, ele parece ter uma semelhança muito grande com a gente. Porque nós queremos a todo instante que Deus, Jesus, a Espiritualidade nos perdoa, mas nós não queremos perdoar aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem, inclusive aqueles que julgam ser os nossos inimigos. Como queremos que Deus atende os nossos pedidos? Como queremos que Jesus, a Espiritualidade, atende as nossas preces se nós não aprendemos a perdoar? Não interessa que alguém tenha alguma coisa contra nós. O que interessa é que nós não temos nada contra ninguém. Deitamos o nosso travesseiro todas as noites, fazemos as nossas preces e ali dizemos para Deus e Jesus: não tem nada contra ninguém. Aí nós dormimos o sono dos justos. E a espiritualidade superior vem nos mostrar esta humildade. André Luiz, através da fotografia de Chico, Emanuel, irmão X, Maria Dolores, Meimei e tantos outros benfeitores, vem nos dar um exemplo de humildade. E André Luiz, no livro Libertação, vem nos trazer uma história de um processo obsessivo, de uma perseguição que vem se arrastando em existências. No caso de Margarida. Então, Gúbio foi incumbido de auxiliar Margarida para livrar Margarida do processo obsessivo. E o que mais tem entre nós processos obsessivos? Seres em desequilíbrio total, seres que vêm se sentindo como se estivesse apodrecendo em vida, faz-se os exames fisiológicos e ali não dão nada. É um processo obsessivo, como no caso de Margarida. E esse processo obsessivo, meus irmãos, pode vir a materializar e se tornar uma enfermidade. Então, ali na casa de Margarida, tinha uma pleia de obsessores com o propósito de aniquilar Margarida aos poucos até ceifar a sua vida. São casos de pessoas que começam numa melancolia, vêm numa depressão até se prostrar em cima de uma cama. E assim aconteceu com Margarida. Margarida, além do processo obsessivo de Gaspar, Leôncio, e ali tinha mais outros espíritos no encalço dela, como os espíritos ovoides. Então, estava ali com o propósito de ir sugando as energias de Margarida até que ela viesse a desencarnar. O responsável daqueles espíritos obsessores ali era Leôncio. Então, Gúbio veio para auxiliar Margarida, porque Margarida, em vidas passadas, foi filho de Gúbio. Então ele chegou com toda humildade, não se mostrou superior àqueles seres que ali estavam com o propósito de eliminar Margarida a mando de Gregório, que era o responsável daquele sítio trevoso. Então ele chegou ali e foi conquistando a confiança de ambos. Estava ali como mais um para perseguir Margarida. Então o tempo foi passando e ele conquistando a confiança de Leôncio, de Saldanha. Então certa feita, Saldanha disse a Gúbio: Gúbio, hoje eu vou na prisão visitar
o meu filho Jorge, que está preso indevidamente. Ele foi condenado injustamente. Ele não é devedor. Aí, Gúbio já sabia de todos os acontecimentos e disse a Saldanha: Saldanha, você permita que eu vá até a prisão visitar o seu filho com você? Oh, pois não, vamos sim. Então foram até a prisão. Chegando lá, viu Jorge prostrado numa cela, toda molhada, toda infecta. E junto de Jorge, porque Jorge foi preso injustamente, o que aconteceu? A mãe de Jorge, Iracema, veio a falecer de desgosto. E Irene suicidou-se, tomando corrosivo. Então, o que aconteceu? Ambas foram sugadas para a cela de Jorge. Elas achavam que estavam ajudando Jorge. Porque nós espíritas, quando ouvimos falar em obsessão, nós achamos que é uma perseguição. E tem aquela obsessão da pessoa que não sabe que desencarnou, que está naquele sintoma do desencarne, que se aproxima do ser amado e acha que está ajudando e está atrapalhando. Como foi no caso de Iracema e Irene ali, em cima de Jorge naquela cela. Então ela estava sugando as energias de Jorge. E aí Gúbio disse com toda humildade a Saldanha: Saldanha, você permita que eu adentre a cela? Pode, você está ajudando alguém que eu amo tanto, que essas 3 pessoas que são caras. Então, por mais malfeitor que seja uma pessoa, por mais mal que seja uma pessoa, ela tem amor por alguém, tem alguém que lhe é caro. Então Saldanha foi ficando incomodado com aquilo, com aquele amor a qual Gúbio estava dedicando à sua família. Então ele adentrou a cela, sentou ali perto de Jorge, pegou a cabeça de Jorge, colocou no seu colo e começou a fazer passe magnetizador. E desvencilhou Iracema e Irene de Jorge. E disse a Jorge: Jorge, agora você vai deitar na sua cama. E Jorge levantou-se meio cambaleando, foi para a cama deitar, para dormir aquele sono gostoso, aquele sono reparador. Não satisfeito com essa atitude, Gúbio disse a Saldanha: Saldanha, agora você permite que eu faça uma prece? Saldanha não sabia nem o que era orar, porque ele era um ser embrenhado no mal. Ele queria vingar de todo jeito, porque quem condenou Jorge, o juiz que condenou Jorge, assim nos fala André Luiz no livro Libertação, era o pai de Margarida, que era filha de Gúbio em vidas passadas. Então, ele começou, pode auxiliar alguém que eu tanto amo? Então ele fez aquela prece ali com todo o fervor, com todo o amor, e disse a Saldanha: Saldanha, agora eu vou levar as nossas irmãs para o hospital do mundo espiritual, que é aqui bem próximo. Você permite? Olha só a humildade do benfeitor. Gúbio, pode sim. Se fosse um caso nosso, nós querendo libertar alguém que nós amamos, o que nós fazemos com esse orgulho, essa arrogância que nós temos dentro de nós? Nós queremos fazer prevalecer a nossa autoridade. Como Jesus foi humilde diante de nós. Jesus poderia muito bem fazer prevalecer a autoridade dele, mas não, ele foi humilde para nos mostrar como devemos ser diante do próximo, por mais que nós sejamos melhores moralmente. E depois dessa atitude de Gúbio, o que Saldanha disse a Gúbio? Gúbio, a partir de hoje eu sou um servo seu. Olha só, assim nos fala o Evangelho, capítulo 10: bem-aventurados os misericordiosos, reconciliai-vos o mais depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Lindo, né? E assim o Gúbio foi misericordioso com Saldanha.
encaminhou os seus entes queridos que ele estava sofrendo. Então, depois que Saldanha disse a Gúbio, a partir de hoje eu sou um servo seu, o que Gúbio fez? Conquistou o coração de Saldanha. De um inimigo faz-se um amigo. Depende só de nós, de mais ninguém. Mas esse orgulho, esse egoísmo que existe dentro de nós, impede que nós façamos. Então nós temos que lutar para vencer essas más tendências que tem dentro de nós. Porque o orgulho, o egoísmo, alimenta o ódio, o rancor, a mágoa, o desejo de vingança. Porque o homem podia muito bem chegar lá e querer se vingar de Saldanha, de Leôncio, de Gaspar, daqueles espíritos, acho que tinham 5 espíritos ovoides ligados na mente de Margarida, sugando toda a energia. Ela já estava prostrada. Então, depois que Saldanha disse a Gúbio, olha, a partir de hoje eu sou um servo seu, foi aonde Gúbio disse, então a partir de hoje eu quero o seu auxílio para libertar a minha filha Margarida de vidas passadas, que eu tanto amo. Aí não teve como Saldanha dizer não. E aí começaram a trabalhar, e Saldanha disse a Gúbio, olha, a partir de hoje nós temos que aumentar a nossa vigília, o orar e vigiar, porque quando o Gregório souber que as coisas aqui se inverteram, que nós estamos trabalhando para auxiliar Margarida a recuperar a sua saúde, ele vai enviar mais uns dos seus lá do seu sítio. Então a preparação deles não era olho por olho, dente por dente, não. A preparação deles era nos ensinamentos de Jesus, no amar o próximo como a si mesmo, porque todo ser humano é irmão nosso, é filho de Deus. Então nós temos que vivenciar a lei de amor, como nos fala no Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Não quero falar aqui do amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações sobre-humanas. Agora, tem pessoas que têm aversão à humanidade, mas que seus corações transbordam de amor por plantas, objetos animados, por animais. Está no Evangelho, capítulo 11. E se nós esquivarmos, se nós nos isolarmos da sociedade, nós não vamos crescer. O que vai fazer com que nós cresçamos moralmente é essa diversidade de seres, de gosto. Aqui cada um tem um gosto diferente, tem um desejo diferente, pensa de maneira diferente. Não somos todos iguais, cada espírito tem a sua individualidade. Então nós esquivarmos da convivência com o ser humano e só convivermos com plantas, objetos inanimados e animais, não vamos crescer. Nós fazemos parte de uma engrenagem de Deus. Nós somos uma pecinha naquela engrenagem do universo, que nós dependemos um do outro para evoluirmos. Agora, se eu me isolar dentro de uma casa, encher a casa de animais, de gato e cachorro, aonde o que nós mandamos fazer eles fazem, nos obedecem, não nos exige nada, é fácil. A gente observa que os valores estão invertidos. Tem casas que tem 4, 5 cachorros, 10 gatos, mas não auxilia um ser humano que está passando pela prova da miséria ou de uma enfermidade. E nós também vamos precisar um dia de alguém para nos colocar um copo de água em nossas bocas. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Ou alguém entre nós aqui é missionário. Mesmo sendo missionário, vai precisar na sua velhice de auxílio.
Então não temos que inverter valores, não, amar mais os animais do que o ser humano. Não temos nada contra alguém que ama os pets, mas devemos também despertar para o sentimento do próximo. Como nos fala o Evangelho, caridade para com os criminosos, coisa que nós esquivamos. É o malfeitor? O que nós desejamos para o malfeitor? Que ele se perca a vida. Não é assim, por mais duro que seja o coração, um dia ele mostra toda a tua luz. Ninguém foi criado para viver eternamente na ignorância. Um malfeitor de ontem, um benfeitor de hoje. Nós vemos aí a história de Públio Lentulus, há 2000 anos, na época de Jesus, e hoje alguns guias da humanidade. Então nós temos os exemplos. Nessa mesma passagem, caridade para com os criminosos, tem uma pergunta de número 15. Um ser está em perigo. Para salvar a vida desse ser, devemos colocar a nossa em risco. Mas sabe-se que esse ser é um malfeitor. E se ele se salvar, pode continuar no mundo da criminalidade. E aí os Espíritos vêm responder esta pergunta de Kardec. A sociedade a qual nós vivemos tem uma frase muito interessante, que as pessoas dizem que o amor é cego, surdo e mudo. E o que é o amor? Não esse amor no sentido vulgar do termo, né? Como fala o Evangelho, no encontro de dois seres, que aí é mais atração física do que amor. Porque o amor verdadeiro, ele suplanta reveses de fortuna, enfermidade e todas as outras divergências. Então, se o amor é cego, surdo e mudo, que é a verdadeira caridade, a qual Paulo vem nos falar no Evangelho, capítulo 13, que a mão esquerda não sai da nossa mão direita. A caridade também, respondendo essa pergunta, ela não vê a quem fazer, não. A verdadeira caridade, ela não quer saber se é um malfeitor, se é um benfeitor. Porque sabe-se que no amanhã esse ser que é um ser das trevas, no amanhã ele pode ser um benfeitor, como no caso da transformação do nosso irmão Leôncio. E aí? Através dessas atitudes, que o ser pode se transformar. Então não devemos escolher a quem nós vamos fazer a caridade. A caridade é universal. Chico Xavier tinha o hábito de visitar as penitenciárias, a cadeia. Ir lá fazer passe, falar dos ensinamentos de Jesus. E tinha aquelas pessoas que acompanhavam o Chico na sua trajetória. E certa feita, depois deles ter feito passe naqueles presos, de ter comentado o Evangelho, quando eles saíram a cadeia, estava na rua, alguém perguntou a Chico: Chico, quantos obsessores tem ali dentro da cadeia? Chico disse: nenhum. Estão todos na rua fazendo novas vítimas. Então essas novas vítimas podem ser nós.
por não orarmos e vigiarmos. No momento de demência passageiras, podemos cometer um crime e ser trancafiado atrás de uma grade. Sabe o que nos separa do presidiário? Apenas a grade. Então nós temos que orar e vigiar e praticar o amor para com todos. Porque através de atitudes nobres de amor é que as pessoas vão se transformando. Porque não adianta nós nos gabarmos, batermos no peito que somos espíritas, que frequentamos o SEVA e que trabalhamos na assistência social, se a nossa conduta é totalmente adversa daquilo que nós estamos falando. Porque nós devemos mostrar que somos espíritas através das nossas atitudes. Como Gúbio mostrou aos obsessores de Margarida, através da sua atitude, através da sua humildade. Porque com orgulho no coração, jamais conseguiríamos praticar a verdadeira caridade. Porque a verdadeira caridade é aquela que nós nos colocamos no lugar do necessitado. Então nós temos que analisar no crivo da razão, para que no amanhã nós não venhamos a dizer: ah, se eu soubesse que seria assim, não teria feito tal coisa. Mas aí já é tarde. Como nos fala o livro Libertação, que existe milhões de espíritos na Terra, desencarnados, nesse vai e vem, não consegue desvencilhar dos encarnados. Por que estão presos aqui? Porque lhe falta a lei de amor, falta-se o amor universal entre os seres. Então não vamos medir esforços para praticar o amor, porque como nos fala o capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre.